Fala galera, beleza? Estamos iniciando a nossa quarta aula e agora vamos trabalhar o conceito de variáveis. Como eu já disse em aulas anteriores, variáveis é tudo aquilo que varia. E as variáveis elas estão fortemente atreladas ao sistema de memórias do nosso computador. Então, aqui você tem os tipos de variáveis, alguns dos modelos básicos. Então você tem o char, que ele armazena caracteres pequenos e valores inteiros, e ele ocupa 8 bits. Você tem um int, que ele ocupa 16, ele armazena números inteiros, ou seja, sem casas decimais. Você tem o float, que ele armazena até 32 bits, e ele consegue armazenar números com casas decimais, ou seja, números que utiliza pontos flutuantes. Você tem o double, que ele armazena números de grandes proporções com mais precisão. E você tem o void, que ele representa o vazio, ele é a ausência de valores. Você também tem os intervalos dos valores, então como é que você faz para você descobrir qual que é o valor do intervalo? Você tem o valor binário, que ele é 1 e 0. Então são dois valores. Então você vai colocar 2 elevado a 8, por exemplo, para você ver o do char. 256, agora você divide por 2, 128. Ou seja, 128 negativo e 128 positivo. Mas por que aqui tem 127? Lembre-se, o zero também é um valor, então ele vai ser incluído também. A mesma coisa vale para o int, para o float, para o double. Recomendo que você tire print disso aqui, porque vai ser essencial você decorar pelo menos os básicos para a gente continuar trabalhando nas próximas aulas. Esse aqui também são os modificadores. Então podemos modificar os valores. Então, por exemplo, o insignit char, ele é a versão sem sinal. Então ele só vai exibir valores positivos. Signit char, ele vai permitir que exiba valores negativos e os positivos. A mesma coisa vale para os outros. Peço que você tire print disso aqui. E eu vou explicando cada um deles aí conforme a gente for aplicando nas aulas. E você também tem o código de formatação. Esse código de formatação já usamos o percentual D para exibir o valor de forma decimal. Mas você tem o percentual C para exibir caracteres, o percentual I para exibir valores inteiro. Você tem o percentual E, que ele exibe a notação científica com o E minúsculo. E aqui você também pode colocar com ele com E maiúsculo para ser exibido. E vice-versa. Bate um print disso aqui também, porque é bom decorar alguns deles aí. Quando você tiver alguma dúvida, você se orienta e puxa aqui na tabelinha. Beleza? Vamos lá para o nosso code block para a gente poder fazer algumas variáveis. Beleza, galera. Estamos com o nosso code blocks aberto. Vamos criar um novo projeto. Console Application, linguagem C. Vamos colocar aqui a aula 04. Next, Finish. E vamos abrir. Deixa eu aproximar aqui para melhorar a visão de vocês. Tá. Como eu já havia falado, o conceito de variáveis ele está atrelado à memória. E como estamos trabalhando com uma linguagem de baixo nível, é fundamental trabalharmos com a variável correta, a variável mais apropriada para o projeto. Por quê? Provavelmente você deve trabalhar aí com microcontroladores, microprocessadores ou alguma coisa do sistema operacional. E isso exige uma certa precisão para termos a melhor performance, beleza? Vamos colocar um títulozinho aqui.
tipo de variáveis. E vou apresentar para você duas situações. Porque quando declaramos uma variável, existem duas circunstâncias. Ou ela é global, quando ela é global, ela está fora do corpo principal, ou ela é local. Uma variável local, ela só é executada dentro de uma certa instância. Então, aqui temos uma variável que pode ser chamada por qualquer parte do código, e aqui temos uma variável que ela só pode ser chamada dentro de um local específico. Vamos declarar aqui três variáveis. Eu vou colocar aqui o int número 01. Vamos colocar o float como número 02. E vamos colocar uma char representando caracteres. Beleza, todas estão declaradas, tudo bonitinho. Vamos printar o número 1. Compila e executa. Tá vendo que aparece um número aleatório? Isso acontece porque nós não colocamos nenhum valor e a nossa memória está suja. Tem algum valor lá na memória e ele exibe. Como não tem esse valor, eu não digitei e também não declarei lá no início, ele pode exibir esse valor. De vez em quando ele não exibe nada também. Vamos atribuir um valor. Vou colocar aqui um igual a 60. Compila e executa. Agora ele exibiu o nosso número 60. Ok. Vamos exibir o float print e vamos colocar percentual F agora. Aqui vai acontecer a mesma coisa do int. Então já vou atribuir algum valor aqui. Como é um número de ponto flutuante, vou colocar aqui 75,50. Vamos compilar. Peraí que tem um erro. Tá. Tem um ponto e vírgula. Vamos compilar e executar. Olha lá, ele exibiu o nosso valor. Mas tá vendo que ele exibiu um valor muito extenso? É porque temos que colocar quantos números vamos utilizar depois da vírgula. Se eu colocar aqui ponto 1, compilar e executar, ele só exibe um valor depois da vírgula. Se eu colocar aqui ponto 2, compilar e executar, ele vai exibir dois valores depois da vírgula. Então essa aqui é uma sacada que utilizamos aí para controlar quantos números vamos exibir dentro do nosso console. E o outro é o caractere. Vamos atribuir um caractere aqui. Vou colocar um G. Vamos usar um print. E vamos colocar percentual C para exibir o caractere. Compila e executa. Olha lá, ele exibiu o nosso valor G. Só que, acompanhando a tabela ASCII, se eu mudar aqui, por exemplo, 48, ele vai exibir para mim o número 0. Então, se eu compilar aqui agora e colocar, olha lá, ele exibe para mim o número 0. Se eu colocar 49, por exemplo, ele vai exibir o valor número 1.
Isso aí vamos deixar para as próximas aulas, que aí eu explico um pouquinho melhor sobre a tabela ACE, beleza? Mas é basicamente assim que funciona a estrutura de declaração de variáveis na linguagem C, beleza? Se você gostou, curte aí. Se tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. E se você é novo no canal, se inscreva, beleza? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.